bom dia. Espero que vocês estejam bem, tá? Aqueles que me veem, me ouvem, aqueles que param para uma reflexão aqui, né? John Maxwell, né? Eu tô aí naquele curso dele, uma vez por semana, falando sobre Além do Sucesso. Ontem eu estava assistindo a 8ª aula, né? Ele contou uma história interessante. Ele disse que na década de 70, a secretária dele, na época do Natal, trouxe um livro de presente para ele. Estava embrulhado, né? E ele ficou ansioso, gostava já muito de ler, né? E abriu o livro e estava lá, né? Você pode fazer da sua vida uma linda história. Gente, ele amou o título do livro, mas quando ele folheou o livro todo estava em páginas em branco. E ele ficou olhando nela, né? Poxa, o livro não tem nada escrito e tal, né? E aí ele vai, e ela fala, não, abre lá no prefácio e tal. Ela tinha feito uma dedicatória. Porque, meus queridos, a nossa vida, nós fazemos uma história da nossa vida. A nossa vida é composta pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, entendeu? E nós temos que ser o autor, nós temos que ser o escritor da nossa vida. Nós não podemos deixar a nossa vida, né? As canções falam isso, aquela poesia que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, hein? Vamos ver o que acontece para a gente ver o que a gente faz. Não, nem sempre pode ser assim, né? É lógico que tem coisas que você não pode mudar na sua vida. Mas muitas coisas você pode mudar a história da sua vida, né? E John Maxwell leu nossa, ela escreveu uma dedicatória linda para ele. Essas folhas são em branco. Para você escrever o melhor de você. Para você escrever suas atitudes de amor. Para você escrever as suas histórias nele, né? Foi uma coisa linda, né? As palavras ali foram lindas mesmo, né? Ele foi para casa e ele passou a escrever aquele livro, as coisas da vida dele. Mas esse livro nunca foi publicado, tá? Porque ele já publicou mais de 100 livros, mas esse nunca foi publicado, né? Foi uma reflexão, foi uma viagem para dentro de si. Talvez aquela frase de Tales de Mileto, né? Homem, conheça-te a ti mesmo, né? É muito difícil a gente querer se ver, é muito difícil a gente querer olhar para dentro, né? É muito fácil olhar para fora, né? A gente tem medo de saber quem a gente é, né? Eu li um livro que dizia isso, né? Eu tenho medo de dizer quem eu sou, do sacerdote americano, né? Do Paul, né? Ele escreveu O Segredo do Amor Eterno, que é lindo também, né? Mas olha só, eu me lembrei de uma frase do filósofo norte-americano. A gente trata ele de Emerson, né? Ele diz o seguinte, que no decorrer da nossa vida nós temos consciência que nós temos que ser necessário para alguém. Quer dizer, nós temos que ser necessário, nós temos que ser útil. Nós temos que fazer a diferença no lugar onde nós vivemos. Nós temos que fazer a diferença. Não, isso não é para aparecer, não é outra coisa. Você pode dizer, não, mas eu não tenho como fazer coisa grandiosa. Não é isso. Todo grande rio nasce pequeno. E outra coisa, a intenção é você entender que você é necessário para alguém. Né? Nós precisamos tirar os olhos. A gente fica olhando só para a gente. Tem uma frase, né, que diz que a gente só olha para o umbigo, né? O centro da nossa vida, por onde nascemos, né? Não. Olhe para fora. Tem uma música do Mineiro, né? Fra Venturini, né? A janela, né? Não tinham nem ainda criado o Windows. A palavra Windows é janelas, né? Você pode abrir um punhado de janelas, né? E ele diz que da janela do quarto, ele vê os homens, ele vê o comportamento dos homens, ele vê o cemitério, ele vê a morte, ele vê a vida, ele vê a beleza, né? Interessante, da janela lateral do quarto de dormir. Né? Quem consegue enxergar, né? Quem consegue ver o que está lá fora, né? Vamos olhar o que está lá fora, né? Vamos ver o que está lá fora. E eu quero falar mais uma frase para ir terminando. O autor, né, o francês, que era aviador, dramaturgo, esse livro foi lançado nos Estados Unidos, que é O Pequeno Príncipe. Nossa, ele é um livro expoente da literatura, talvez universal, né? Anthony Saint-Exupéry, né? Nome francês. E tem uma frase lá, vou citar só uma hoje, né? Ele diz assim,
cada pessoa é responsável por todas. Ó, cada pessoa é responsável por todas. Gente, nós temos que ter noção de partícipes do mundo, da vida, de pertencimento. Sabe por que existe muito vândalo que quebra as carteiras da escola, que quebra aí as coisas na rua, quebra logadores públicos, quebra as estátuas que estão na beirada do mar? Que é primeiro que o ser humano tem um espírito de destruição dentro dele, que é o espírito do pecado, né? Mas, gente, e o espírito de construção também deve fazer parte das pessoas de bem, né? De preservação, de entender que tem pessoas que virão depois de mim. Eu quando assinava a Veja, eu li aquelas páginas amarelas, assinei a Veja por alguns anos, eu pude assiná-la, né? Hoje não posso assiná-la. E eu me lembro de uma pesquisa de uma cientista lá, de uma pessoa grande, e ela falava quando é que uma pessoa dá sintoma de maturidade. Porque olha só, né? Quando a gente é pai e os filhos são pequenos, tudo que você compra é de todo mundo. Você compra uma Coca-Cola, todo mundo é dono. Quando um filho começa a ficar adolescente, que ele começa a ganhar dinheiro e ele compra uma Coca-Cola, ele diz, olha, essa Coca-Cola vai ficar aqui na geladeira, mas ela é só minha. Ela é só minha. Eu vou trabalhar, eu vou lá, mas não beba minha Coca-Cola, né? Isso aqui é meu, só para eu comer e tal. Mas quando é que ele vai dar um sinal de maturidade? Quando ele for comer alguma coisa e saber que tem alguém atrás dele. Quando ele for comer alguma coisa, ele oferecer de bom grado, porque tem pessoas também que oferecem pela educação, né? Você aceita, mas ele está dizendo, pelo amor de Deus, não aceita, porque isso aqui é meu prato predileto, né? Então, cada um é responsável por todos. Gente, o mundo está do jeito que está. Porque a gente não está lendo. A gente não está vendo que pessoas que sabem mais do que nós deixaram registrado pérolas. Deixaram fragmentos de pérolas. E assim como é a natureza, né? E há um ditado americano que diz que Deus não coloca todas as frutas numa fruteira só. Por exemplo, vamos supor que em janeiro desce tudo quanto é fruta. Jabuticaba, manga, goiaba. O que a gente ia comer no restante do ano? Cada mês dá uma fruta. Então ele não coloca todas as frutas numa fruteira só. O conhecimento, ele está em todos os lugares, em todas as idades. Eu fiz um curso na Garavelo e foi feita uma pergunta, né? Eu era bem jovem. Garavelo vendia consórcio de automóvel, de moto, né? Trabalhei na Garavelo. E nós tivemos um treinamento muito bom, alguns dias, e foi perguntado qual eram as pessoas mais criativas que a gente conhecia. E naquela época os Trapalhões estavam em evidência, outros artistas da televisão estavam em evidência. Eu creio que eu coloquei os Trapalhões, né, como pessoas mais criativas do momento. Cada aluno lá colocou lá quem ele achava, né? No final todos nós erramos, quer dizer, é muito difícil também responder aquilo que o professor pergunta, a não ser que foi alguma coisa que ele deu e a gente estuda para responder na prova. Mas ele diz, as pessoas mais criativas são as crianças. Vocês podem ver, criança pega a tampa de panela e faz bateria. Criança pega pedaço de pau e faz carrinho. Criança é o ser mais criativo que tem. Eu só não entendo uma coisa, né? Quando uma criança está no útero da mãe, por que ele recebe tanta influência, né? Se o pai trai a mãe, tem reflexo nele. Ele tem uma percepção de mundo e de vida quando está dentro da barriga da mãe, quando é criança, muito grande. Você não vê com uma criança que quer trabalhar e você não deixa. Lógico que você não pode dar nada pesado para ele. Mas você não deixa. Quando ele fica adolescente que você quer que ele trabalhe, ele não quer trabalhar. É uma expressão que diz que o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. O que está querendo dizer isso? Está querendo que a gente vai perdendo as percepções. É lógico que casar é bom, casar é maravilhoso, né? Nós temos que escrever uma história linda. Mas o que está dizendo é que nós vamos perdendo a percepção daquilo que nós éramos tão perceptíveis. Né? Porque é o seguinte também, a criança não tem vergonha. E a gente não fala muita coisa e não faz muita coisa porque a gente tem medo do ridículo, né? A gente tem medo do ridículo. Às vezes a gente é talentoso. Talvez a gente daria certo numa outra profissão, né? Talvez a gente venceria. Mas a gente tem medo de passar vergonha. Um abraço para vocês.